Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Me responda uma pergunta. Você acha que hoje em dia os jovens têm preconceito contra os mais velhos? Você acha que o mercado de trabalho discrimina quem já passou dos 50 anos? Essa discussão hoje ganhou um nome, etarismo. E nós vamos entender mais sobre esse assunto no Panorama que começa agora. Eu converso com a publicitária e escritora Cris Guerra, que é uma das mais influentes personagens nas redes sociais sobre o etarismo. Cris, muitíssimo obrigado por nos atender. Cris, eu queria começar falando sobre aquela resposta que você deu ao Fábio Porchat quando o Porta dos Fundos publicou um vídeo que não era muito delicado com as pessoas mais velhas, né? Eu queria te perguntar o seguinte, você começou a refletir sobre o etarismo a partir daquilo ou essa reflexão já vinha desde antes? Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, eu comecei a refletir sobre o etarismo quando aconteceu um imprevisto na minha vida, porque eu envelheci. Então, eu acho que o próprio envelhecimento me fez pensar nisso, né? A partir dos 45, eu comecei a pensar muito sobre como eu estava enxergando o meu envelhecimento. A chegada dos 50 mexeu muito comigo. E esse ano eu já completei 51, então o vídeo do Fábio Porchat me pegou de jeito, porque ele retrata uma mulher de 57, que seria a mãe dele, né? A mãe do personagem dele nesse quadro do Porta dos Fundos. E eu falei, gente, mas ele tem 37. Eu tinha 37 outro dia, né? E ele está retratando como se fosse uma pessoa decrépita, que não tem o menor discernimento. Não é para clicar em banner. O que eu já falei com você? Que não pode clicar em banner, exatamente. Ô, Fernando, você tá fazendo isso sem supervisão? Sem supervisão para quê? Uma mulher adulta de 57 anos? E eu descobri que somos todos muito etaristas. A gente está numa sociedade muito etarista, né? Pois é, depois daquele vídeo, você se sentiu mais, vamos dizer assim, solicitada para falar sobre isso? Você sentiu que essa discussão aumentou também? Ou esse termo ficou um pouco mais popular? Sim, eu acho que eu ajudei a subir uma bola, né? Assim, eu levantei a bola do etarismo, era um termo que as pessoas conheciam muito pouco. A repercussão daquele vídeo é algo muito impressionante na minha vida profissional, né? Na minha produção de conteúdo, porque depois daquele vídeo, tipo assim, no dia seguinte, eu fui ali na farmácia e tinha uma senhorinha, você é a Cris Guerra e tal. Então, assim, o que eu percebi é que eu estava trazendo à luz uma dor que é muito antiga e que muitas pessoas já sentiam, mas não sabiam nomear. O que eu senti, comecei a ser muito solicitada, só nas minhas redes sociais eu ganhei em um mês mais de 50 mil seguidores só por conta disso. É um vídeo que começou a ser muito viralizado, né? Eu estava fazendo parte de um movimento, mas é um vídeo grande, ele traz muitas coisas, ele traz uma fala muito calma, então eu acabei falando ali por muita gente, foi muito gostoso, foi muito bom participar, trazer isso à tona. Acho que eu me sinto muito grata por ter me envolvido com isso e foi uma coisa natural mesmo. Pois é, no vídeo você fala também da diferença do etarismo dos homens para as mulheres. Como é que é isso? As mulheres sofrem mais? É o que a gente chama de interseccionalidade, né? Assim, são vários preconceitos que às vezes se juntam. Ou seja, a gente pode dizer que o etarismo, quando ele se junta com o machismo e com o racismo, ele é cruel, mais cruel impossível, né? Mas, sem dúvida, existem vários dados mostrando, e o dia a dia nos mostra, que nós, mulheres, somos muito mais vítimas de etarismo do que os homens em geral. Quando um homem tem cabelo branco, você fala, nossa, como ele tá charmoso de cabelo branco, né? O homem tem ruga, ele fica charmoso. O homem tudo é perdoado, né? E a mulher, essa coisa o nosso corpo, ele é muito cuidado, ele é muito vigiado, muito cheio de amarras. É como se ele não fosse nosso, né? E o cabelo branco, acho que simboliza isso. Agora está existindo uma onda de assumir o cabelo branco, que eu considero assim, não tem nada a ver com dizer para as mulheres assumam seus cabelos brancos, tem a ver com trazer uma representatividade das pessoas mais velhas, né? No sentido de dizer, olha, nós envelhecemos, mas não estamos deixando de ser ativos. Envelhecer não significa necessariamente ficar desatualizado. Envelhecer também não significa necessariamente
amadurecer. O amadurecimento é uma conquista de cada um. O envelhecimento é uma conquista do tempo e não nossa, mas o amadurecimento é uma conquista nossa. E a gente pode envelhecer sem se desatualizar, continuando no nosso tempo. Você falou também da questão do mercado, que o mercado deixa de aproveitar a experiência dos mais velhos também por um preconceito. Você acha que isso já está mudando? Eu acho que está mudando muito devagar, Fernando. Eu acho que, assim, bem devagarzinho mesmo. Existe um grande equívoco nessa juniorização excessiva do mercado de trabalho, né? Então, você vai trazendo pessoas mais jovens, que elas estão mais atualizadas, os millennials e tudo mais. E sim, elas têm um grande valor. Mas coloque os jovens sozinhos, sem os mais velhos, isso não vai dar certo. A grande questão no trabalho é que, assim como a diversidade, você trazer pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas com deficiência, né? Raças e etnias diferentes, identidades de gênero, né? Gênero e orientação sexual. Você trazer todas essas pessoas, você faz um ambiente mais diverso, mais amplo e com mais empatia, que você pode incluir melhor, sem dúvida isso traz lucro. Já tem várias pesquisas mostrando, vários dados, que as empresas elas lucram com a diversidade. Quando a gente pega essa diversidade e traz a questão da idade, aí a gente vai trazer, né, se a gente pensar na diversidade de idade, que eu falo que é uma causa nova numa pauta que já existe. A pauta da diversidade está aí sendo muito discutida e nós, os mais velhos, né, já me incluindo ali, estamos entrando por último nessa pauta. Ao contrário, a gente não está tendo prioridade, mas que ótimo, estamos entrando. É importante falar sobre isso. Mas não é só falar sobre suportar ou tolerar ou aceitar ou reservar uma vaga para os mais velhos. A gente precisa falar uma outra palavra que é muito mais rica, que é a intergeracionalidade. A intergeracionalidade é a diversidade etária, que toda empresa precisa. Então, tem muita coisa que mudou. A gente pode ver a questão do envelhecimento hoje com muito otimismo e, claro, trazer isso para as políticas públicas. Entender que nós precisamos abarcar o mundo, né? O mundo precisa receber as pessoas idosas, porque o preconceito etário tem uma coisa muito importante. Ele fala de um preconceito que nós estamos tendo hoje contra quem seremos amanhã. Então, ele exige a empatia. É uma aula de empatia. A luta contra o etarismo. And finally, do not age, because to age is a sin. You will be criticized, you will be vilified, and you will definitely not be played on the radio. Você já disse em algumas entrevistas que você prefere você hoje do que a Cris com 20 anos. Agora eu te pergunto o seguinte, você acha que esse sentimento é compartilhado pela maioria das mulheres de 50 que você convive, ou você é uma exceção aí, um ponto fora da curva? Como é que você sente isso em relação às outras mulheres? E aos outros homens também? Sim, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, mas eu já nasci fora da curva, então eu vim para o mundo, foi para isso mesmo, né? Nadando contra a corrente desde 1970, então estamos lá. Eu acho que eu sou um ponto fora da curva e acho muito legal trazer essa inspiração para outras mulheres e homens, né? Eu aprendi a gostar mais de mim, até por uma infância de me sentir muito complexada com várias coisas, então eu fiz um caminho que foi muito bom para mim e que sem dúvida é bom para todo mundo, é bom para o mundo, né? Mas eu acho que estamos trazendo cada vez mais mulheres e homens para essa onda, para olhar o envelhecimento com outros olhos, de uma maneira mais saudável, mais otimista, fazendo coisas pelo envelhecimento, por um bom envelhecimento, né? Se a gente for pesquisar a revolução da longevidade, a gente vai descobrir muita gente ativa, feliz, vivendo seu melhor momento, e eu realmente me percebo vivendo o meu melhor momento, até porque eu já tive muitos percalços na vida, então hoje eu estou num momento muito bom. E eu acho que para trazer mais gente para essa turma, é preciso ressignificar o olhar para o envelhecimento. Isso muda muito. É a gente falar sobre ele, né? Existem pesquisas também mostrando que quando a gente fala sobre o nosso envelhecimento, quando a gente assume que ele está acontecendo, a qualidade do envelhecimento vai ser melhor. Então, eu acho que eu sou exceção ainda, mas espero não ser, dentro em breve. Espero ser a regra, que todo mundo venha para esse lado que é melhor.
Perfeito. Para finalizar, a última perguntinha rapidinha. Se você pudesse voltar para o passado, o que a Cris Guerra de hoje diria para a Cris Guerra de 20 anos? Eu acho que a Cris Guerra de hoje diria aquilo que eu aprendi com o amadurecimento, né, com a passagem do tempo, que é assim, determinadas brigas não valem a pena, determinados sofrimentos não valem a pena. Eu acho que a Cris Guerra de hoje diria, principalmente para resumir, leve a vida menos a sério, que eu acho que assim a gente consegue seguir de uma maneira mais leve. E isso não significa ser irresponsável, nem ser Zeca Pagodinho do ponto de vista de deixar a vida me levar. Leve a vida menos a sério, seja mais leve. Eu tenho uma frase que diz que quando eu era mais nova, eu era muito mais velha. Então, sem dúvida, o meu espírito está muito mais fresco hoje em dia com o envelhecimento e a sabedoria que o tempo me trouxe. Não existe uma velhice, existem várias. E uma pessoa, quando envelhece, ela não deixa de ter a personalidade que ela sempre teve. Talvez seja o contrário, talvez ela apure, ela se torne cada vez mais quem ela é. E a discussão sobre o etarismo também já chegou à área da psicologia. Eu converso agora com a professora do curso de psicologia da PUC de São Paulo, Ruth Geleter Lopes. Ruth, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu queria começar perguntando o seguinte, Ruth, uma pessoa de 60 anos, tecnicamente, ela é considerada uma idosa. No entanto, tem muitas pessoas de 60 anos que têm muito mais disposição e mais produtividade do que muitos jovens e mesmo assim ainda sofrem às vezes preconceito ou desconfiança. Por que esse conflito de gerações? Isso é alguma coisa que é mais recente ou isso é algo que sempre existiu, na sua opinião? Olha, eu acho que sempre existiu e cada época tem, vamos dizer, as suas especificidades, né? Atualmente, acho que a gente tem uma questão envolvendo o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho quer pessoas que não custem caro, né? Mas aí também fica o estereótipo que os velhos são doentes ou que vão ficar logo doentes ou que vão logo morrer. Isso não é verdade, né? Temos aí os dados da longevidade e o Brasil faz parte daqueles grupos, mesmo não sendo um país em desenvolvimento, onde os centenários já estão presentes nas nossas famílias, né? Perfeito. Você acha que esse envelhecimento coletivo, o envelhecimento da população, pode favorecer a diminuição desse preconceito em relação ao envelhecimento de cada pessoa? Quer dizer, a população se tornando mais velha, esse preconceito tende a diminuir? Olha, eu acho que já houve uma evolução e devo dizer que a mídia ajudou muito, né, nessa mídia, as propagandas, a trazer a imagem dessas novas velhices, né, de velhos desejantes, velhos ativos, né, mas eu diria assim, com a pandemia, ficou evidente que ainda temos muito a trabalhar, porque num primeiro momento, o que a pandemia fez foi exacerbar os preconceitos em relação aos mais velhos, né? A princípio se pensava e se dizia que eles eram culpados, né, por todos nós, os demais, né, não podermos sair de casa. Não é verdade. Essa questão da pandemia eu não tinha pensado, quer dizer, um preconceito justamente por causa dos idosos, todo mundo ficar isolado. É mais uma prova do etarismo aí, vamos dizer assim, subliminar, né? Sim, sim, e também os registros que apareciam, né, eram registros muito que debochavam da velhice, né? Então é o velho que não usava máscara, é o velho tonto, né, que não respeitava as medidas sanitárias, né? Vejam bem, essas velhices debilitadas e comprometidas mentalmente, elas são uma minoria, né? Então o que se passava era a imagem de que os velhos estavam todos lelés e que desobedientes em termos de pandemia, e não é verdade. Eu posso dizer, inclusive, não só por pesquisas, mas também por consultório, né? Os velhos foram os principais pessoas abaladas, né,
com a pandemia, né? Porque eles tinham consciência que precisavam se proteger, os seus familiares também introduziram medidas drásticas, né, para protegê-los, e isso foi um dano subjetivo muito importante, né? Existe uma questão ligada à idade que eu queria que você comentasse para a gente. Tem pessoas que costumam esconder a idade, determinadas faixas etárias diferentes. Isso tem a ver com o etarismo? Tem a ver com o medo do preconceito, com o medo de assumir a idade e ser, vamos dizer assim, estigmatizado de alguma forma? Eu acho que sim, né? Então, principalmente em alguns trabalhos, isso é muito importante, a imagem pessoal é muito importante, né? Então, quanto mais você puder disfarçar os sinais de envelhecimento, né? Você talvez tenha uma vida produtiva, remunerada, mais prolongada, né? E, especificamente em relação às mulheres, o preconceito cai com muita força. Ruth, nós conversamos para esse programa com uma publicitária e escritora aqui de Minas Gerais que trabalha muito com essa questão do etarismo nas redes sociais. Eu queria te mostrar um trechinho de um vídeo que ela publicou na internet para a gente poder assistir e comentar um pouquinho depois. Olha só. Hoje a gente vive em média 35 anos mais do que viviam os nossos bisavós. É uma segunda vida adulta. Em 2050, o número de pessoas com 65 anos no mundo vai triplicar. A gente vai ter mais velhos do que jovens. Não vai ter mais sentido essa disputa entre juventude e velhice, essa dualidade. Até porque a gente não sabe onde termina uma e começa a outra. Pois é, Ruth, você acredita que a gente, no futuro, com essas discussões que nós estamos tendo atualmente, possa acabar um pouco essa disputa de gerações e a gente possa viver essa chamada segunda vida adulta com mais qualidade? Olha, foi um prazer escutar essa literata, né? Gosto muito do que eu ouço que ela publica. Essa questão dos preconceitos, eu diria assim, o ser humano parece que é feito de preconceitos. Por que eu acho que há preconceito com relação às velhos, às velhices, né? E ele se propaga ao longo dos tempos, né? Porque os sinais do envelhecimento, eles trazem um contato com a finitude, que é o grande enigma do ser humano. Pelo menos se você trouxer isso para a psicanálise, ela vai te dizer que o único desconhecido nosso é a finitude, é a morte, né? Então, parece que fica muito associado, que é uma mentira, morte a sinais do envelhecimento. Então, penso que, junto com o tema envelhecimento, nós teremos que trabalhar muito a questão da finitude, das culturas que precisam trabalhar mais com a preparação para a morte, e que ela não se dá só na velhice, né? Mas é a última etapa antes da morte, é a velhice, sem dúvida nenhuma. E parece que para a nossa cultura ainda é muito assustador. Ruth, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. E o Panorama de hoje termina aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.